Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos falar hoje de asfalto. Nós estamos vivendo uma fase muito boa no município aí, com um monte de ruas aí sendo asfaltadas, então vamos discutir um pouquinho disso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio, eu sou engenheiro florestal, formado pela UFV há 25 anos atrás, e uma boa parte, metade dessa minha carreira trabalhei com mineração e a outra metade com construção pesada. Construção pesada é estrada, barragem, aeroportos, portos e tal. Só que grande parte dessa mais de uma década aí trabalhando na construção pesada, eu trabalhei com estradas. Algumas que eu posso citar aqui, por exemplo, a duplicação da Fernão Dias, entre Lavras e a divisa com São Paulo. Eu fiz a supervisão ambiental da obra toda. A reforma da BR-232, lá em Pernambuco, entre Caruaru e Arco Verde, a reforma da BR-262 entre Campo Grande e Corumbá, lá no Pantanal, e quase todas essas obras aí do processo nos governos do Aécio e do Anastasia. Anastasia mudou o nome. Essas últimas estradas aí que o governo estadual fez, nós trabalhamos fazendo supervisão de obra. Então a gente aprendeu um pouquinho a respeito disso. E eu queria passar para vocês aqui o básico desse negócio, de como é que funciona, para vocês entenderem o que é que está sendo feito. Eu conversei com o prefeito, inclusive, tive a oportunidade de conversar com ele, ele nos recebeu muito bem lá, semana passada, e eu comentei com ele sobre o assunto, e ele prestou bastante atenção. Lógico que não sabia, porque nunca trabalhou com isso, é normal a pessoa não saber se ela nunca trabalhou. E ele disse que ia olhar isso com muito carinho, que ia ver como é que ia fazer, ia conversar com o engenheiro também, deixei o meu cartão lá para ele, se ele precisar entrar em contato e tal. Mas vamos lá. Existem basicamente dois tipos de asfalto, o asfalto quente e o asfalto frio. O quente é chamado de CBUQ, concreto bituminoso usinado quente, e o frio é chamado de PMF, pré-misturado frio. O CBUQ, concreto bituminoso usinado quente, tem uma variação dele fria, que depois que você fabrica ele quente, você mistura nele alguns polímeros de borracha e que dão até uma maior resistência e durabilidade a esse asfalto e qualidade. Então ele dura muito mais até do que o CBUQ normal, o asfalto quente. Agora o PMF, o pé misturado frio, é o mais fraco deles. Ele é feito, vamos explicar como é, e é isso que está sendo usado aqui. A utilização dele não é para via, eu expliquei isso para o nosso prefeito. A utilização dele não é para via pública de tráfego pesado, é para estacionamento de shopping, estacionamento de supermercado, entrada de garagem, para esse tipo de coisa. Um trânsito extremamente leve, você andar a pé, estacionamento de hospital, essas coisas assim. Não para um tráfego pesado de ônibus, caminhão, não adianta. A durabilidade dele nessa situação gira em torno de 5, 6 meses. Do PMF. Enquanto que o CBUQ dura de 5 a 10 anos, dependendo do tráfego que circular por cima dele, porque ele é usinado quente. O que significa usinado quente? A usina de um CBUQ é gigantesca. Tem 2 maçaricos imensos, tamanho de um carro. Um maçarico é para dar fluidez à emulsão asfáltica, que é o que a gente chama de CAP, para resumir, que não está na temperatura ambiente, ela é sólida, então precisa de muito calor para ela se liquefazer e misturar lá com a brita, com o pó de pedra, e precisa de um outro maçarico também imenso, do tamanho de um carro, para tirar a umidade do agregado. O agregado é brita, pó de brita, um material mais fino e tal. Então, primeiro você tem que ter um maçarico gigantesco para aquecer o CAP, o cimento, o asfalto, um outro maçarico imenso para tirar a umidade da brita, do pó de pedra, depois você mistura os dois, tudo mantendo, tudo isso tem que continuar quente, e aí você tem o CBUQ.
concreto bituminoso usinado quente. Já o PMF, o pré-misturado frio, você pega brita, pó de pedra e uma emulsão asfáltica diluída em água na temperatura ambiente, ela é líquida, a temperatura ambiente. Você usa isso numa usina de solo, são só 3 quilos, assim, você coloca, tem uma esteira embaixo, joga tudo, enquanto isso vai passando, tem um chuveirinho que fica chovendo, derramando essa emulsão em cima da brita, do pó de pedra. Depois você dá uma misturadinha na bitoneira, você pode fazer em casa isso. Se você tiver brita e pó de pedra e essa emulsão, você mistura como você misturar concreto. Não precisa calor, não precisa nada. Então ele é muito mais barato, é metade do preço do CBUQ. Em compensação, a durabilidade é muito menor, como eu já falei no início. O PMF dura 5, 6 meses e o CBUQ dura de 5 a 10 anos. Eu separei no site aqui, um negócio que eu li, achei importante a gente saber isso, e eu vou colocar o link também aí no vídeo para alguém, se alguém quiser ler mais sobre o assunto, tá lá. Então aqui, ó, o PMF é o pré-misturado frio. Possui resistências mais baixas, sendo indicado para pavimentos provisórios ou de baixíssimo tráfego. Em alguns municípios, o PMF já foi proibido de ser utilizado em vias públicas devido à baixa durabilidade. Entretanto, algumas cidades mantêm usinas próprias desse material para realizar operações de tapa-buracos que não duram muito tempo. Bom, não sou eu que estou falando, está aqui no site. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser verificar. Outra coisa, quanto ao custo do material, o PMF apresenta um preço de até 50% mais baixo do que o asfalto convencional. E o asfalto frio? O asfalto frio é o CBUQ com os agregados de borracha e tal, que é o top de linha, mas é o mais caro também. Mas se levarmos em conta a durabilidade e a vida útil do material, o custo dele é muito mais alto em relação aos outros materiais. Ou seja, esse PMF, o pré-misturado frio, se você for calcular o quanto que você tem que ficar colocando e recolocando e refazendo e tal, ele acaba sendo muito mais caro, fica muito mais caro do que você usar um CBUQ, que é o concreto quente que você põe lá e acabou, vai ficar 5, 10 anos. O asfalto frio dura de 5 a 10 anos, ou o CBUQ, e o PMF, em muitos casos, dura apenas alguns meses, dependendo do tipo de tráfego. Bom, então, tá aí. Eu acho importante a gente discutir sobre isso, esclarecer a turma, porque a hora é essa, e desculpa aí se o vídeo ficou longo, mas a gente queria expor algumas coisas que a gente sabe, a gente vê e tem vontade de falar. Eu acho que a melhor ferramenta é essa. Se você gostou aí, viu até o fim, compartilha, distribui para os amigos, marca, nos acompanhe aí nas redes, que a gente vai colocar mais vídeos na sequência a respeito desse assunto e a respeito de outros assuntos que a gente também gosta de discutir, que é água, meio ambiente e essas coisas assim. Tá bom? Muito obrigado, espero ter esclarecido um bocado de coisa. Se tiver dúvida, pergunta aí pra gente e nós estamos à disposição. Beleza? Um forte abraço.